Iusipe, José do Egito. Essa história começa muito antes de seu começo. Iusipe, aquele que sonha. Ainda no tempo de Abraão, pai de todos, o sagrado lhe diz: sua descendência será maior que as estrelas. E junto a Sara, a nobreza, fizeram um resgate da tradição da cabala ancestral. Adentraram os mistérios do céu e da terra. Viveram o sonho de seus ancestrais. O pai de toda a humanidade e a nobreza deram à luz Isaque, o contentamento. O tempo sopra pela noite. Ao amanhecer, Isaque já é um homem, próspero e obediente aos desígnios do sagrado. Pede a um de seus servos que vá buscar sua futura esposa, ainda desconhecida, no acampamento de seu tio, irmão de Sara. Ao chegar lá, o servo avista uma jovem à beira do poço e pede a ela que dê de beber a ele e seus animais. Rívika rapidamente joga seu balde no poço para buscar água para eles. Ele sabe que está diante da mulher que Isaque, seu mestre, sonhara, e pede para falar com seus pais. Ao encontrar seu pai, o servo se apresenta. Ele traz presentes, animais, grãos para o pai da moça e diz que seu mestre deseja se casar com Rívika. Todos se espantam. Era a primeira vez que lhes havia ouvido de tal interesse. Rívika não conhecia seu pretendente, mas Rívika, cujo nome significa conexão, era uma mulher atenta aos presságios e sabia que este momento mudaria para sempre o seu destino. Ela se apressa em dizer: vou me casar com este homem que me chama. Seu pai não compreende, mas obedece os desígnios do sagrado. Consente, recebe os presentes e Rívika, Rebeca, segue de imediato para a aldeia, onde se encontrará pela primeira vez com aquele que jurara seu destino. No camelo, sob as areias do deserto, o vento sopra em seu véu e Rívika vê a face de Isaque. Rívika dá à luz Esav e Jacob, Jacó, gêmeos, porém Esav nasce primeiro do ventre de Rívika, segurando o calcanhar de seu irmão Jacob, Jacó, o qual briga pela primogenitura. Jacob cresce forte e um exímio observador e pensador de seu tempo. E vê o amor nos olhos de Rahil. Vai até o acampamento de seu tio Lebam, pai de Rahil, Raquel, e pede a moça para seu tio. Lebam diz a Jacob, Jacó: você pode ter Rahil, Raquel, mas para isso deve se casar com minha filha mais velha, Leia. Deve trabalhar para mim por 7 anos e depois poderá se casar com Rahil e suas 2 outras filhas, ficando no total 21 anos trabalhando no acampamento de Lebam. Jacob prospera no acampamento de Lebam. A terra fértil de seu coração faz a terra de Lebam frutificar como nunca antes. E ele finalmente consegue se casar com seu grande amor, Rahil, Raquel. Jacob, Jacó, sai do acampamento de Lebam e leva toda a sua família. Muitos homens o seguiram pelo seu espírito nobre, sua obediência e sua retidão. Jacob, Jacó, tem muitos filhos, tem um grande acampamento e é um homem próspero. Após um longo tempo de seu amor com Rahil, nasce Iusipe, aquele que acrescenta e que daria continuidade à tradição da cabala no Egito. Iusipe é uma criança curiosa
e que desperta muita atenção de seu pai, Jacob. Por sua vez, despertando em seus irmãos mais velhos, que anseiam pela primogenitura, o ciúme. Ainda jovem, Yusip tem sonhos reveladores. Um dia, conta a seus irmãos que em um de seus sonhos todos eles o cercavam como feixes de trigo e se curvavam diante dele. Em outro sonho, Yusip sonha que 11 estrelas, a lua e o sol, se curvavam diante dele. Yusip recebe todo o amor de Rahil e muita atenção de Jacob. Em uma tarde cinzenta, as areias do deserto sopram com força e seus irmãos conspiram contra ele. Alguns desejam matá-lo, porém Reuven, Rubens, clama aos irmãos que não o matem, mas o abandonem à própria sorte. Então eles jogam o menino em um poço e Yusip fica só, ferido e desolado. Os irmãos sujam as vestes de Yusip de sangue e as levam de volta para seu pai, Jacob, dizendo que Yusip havia morrido. Seu pai, neste momento, mergulha em profunda tristeza. Yusip é levado para o Egito, onde é comprado como escravo por um homem muito rico, chamado Potifar, o general dos exércitos do faraó. Ele ensina Yusip a ler, escrever e a calcular, e Yusip se torna exímio com números e ajuda nas finanças de Potifar. Porém, Yusip, entregue à própria sorte, se vê enredado pelas teias da mulher de Potifar, que a todo custo tenta seduzi-lo. Em um dia ensolarado, em seus aposentos, ela faz uma armadilha para pegar Yusip. Ela tira suas vestes e ele corre, nu. Ela grita dizendo que ele tentou assediá-la e Potifar, em sua tremenda dor, manda prender Yusip. Mais uma vez, jogado ao fundo do poço, Yusip se vê nu, mas nunca desamparado. Sua confiança é inabalável. Seus companheiros de cela, o copeiro, que fazia o vinho do faraó, e o padeiro, que fazia o pão do faraó. Certo dia, eles sonharam, e assim foi. O copeiro diz que em seu sonho ele segurava 3 ramos de videira, e desses ramos saíam flores e cachos de uva, e ele espremia as uvas no copo do faraó, e o faraó bebia. Yusip interpreta e lhe diz: serás solto em 3 dias e retornará para fazer o vinho do faraó. O padeiro sonha e lhe conta seu sonho. No sonho, haviam 3 cestos brancos sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia manjares para o faraó, porém as aves o comiam do cesto. E Yusip lhe disse: em 3 dias o faraó cortará a sua cabeça, e as aves comerão a sua carne. E assim se cumpriu a profecia de Yusip. 2 anos se passaram. O faraó dorme, e de seus sonhos lhe vem uma profunda angústia. No sonho, ele se vê à frente do rio Nilo, de onde saem 7 vacas gordas que se põem a pastar. Depois saem do rio 7 vacas magras, e elas devoram as vacas gordas. E o faraó continua a sonhar. Desse sonho, ele se vê em sua plantação de milho, onde brotava de um pé
7 espigas boas e fartas. Dessas 7 espigas nasciam 7 espigas miúdas e queimadas, que devoravam as espigas fartas e boas. O faraó anseia que alguém desvende esse pesadelo, que apesar de não compreender, o deixa sem dormir. Ele chama todos os magos, mestres e intérpretes de sonhos do Egito, mas nenhum deles lhe dá a resposta que ansiava. Até que o copeiro tenha a oportunidade de lhe dizer: eu conheço um homem que poderá lhe ajudar. O nome dele é Iusipe. O faraó manda imediatamente buscar Iusipe do fundo do poço. O faraó conta seu sonho a Iusipe, que interpreta: serão 7 anos de prosperidade, que serão devorados por 7 anos de escassez. O faraó vibra a ter um homem com tal poder à sua frente. O faraó se sente confuso e desolado com o significado daqueles sonhos, mas se sente profundamente grato a Iusipe e lhe dá o anel, a aliança daquele que ao seu lado direito governará todo o Egito. Iusipe, integridade, junto ao faraó, o ego, fazem do Egito uma terra próspera como nunca antes. A escassez chega para toda a terra, mas Iusipe havia guardado proventos dos tempos de fartura e agora nada faltava ao povo do Egito. Líderes dos 4 cantos do mundo vinham ao Egito para pedir ajuda, outros para admirar a grandeza e beleza, para aprender com seus feitos. Um dia, Iusipe, em seus afazeres junto ao faraó, recebe uma visita. Eram homens de terras não tão distantes. Eles diziam: a fome assolou nosso acampamento e nossas famílias têm sede. Iusipe olha aqueles rostos e vê aqueles olhos. Confuso e surpreso, ele reconhece aquelas faces, aqueles que acreditava que nunca mais veria. Seus irmãos, aqueles que um dia o jogaram no poço para morrer, estavam ali, de frente para ele. Iusipe poderia odiá-los, poderia recusar-lhes o pedido e deixá-los com fome e com sede, afinal, foi o que fizeram com ele. Mas não estamos falando de um homem comum, facilmente tomado pela ira. Iusipe sabia que cada um dos passos que deu era seu destino, e seus irmãos apenas anjos, que lhes conduziu arduamente até aquele momento. Não havia culpa, não havia fardo, tudo estava exatamente onde deveria estar. Porém, seus irmãos, que ainda sem acreditar o reconheceram, sentiram vergonha e medo de serem mortos. Mas Iusipe os perdoa e chora junto com eles. Iusipe pede a eles que tragam todos para o Egito imediatamente, os filhos, netos, rebanhos e tudo o que tivessem, pois Iusipe os ajudaria. Ainda restavam 5 anos de fome e eles partem imediatamente. Ao chegar no acampamento de Iacube, já em idade avançada e sem muitas condições de viajar, ele recebe a notícia de seu filho Iusipe e parte imediatamente. Ao chegar no Egito, Iacube e Iusipe se reencontram. Se olham nos olhos tão profundamente, como se olhassem para dentro um do outro,
As lágrimas transbordam de seus olhos e o coração que ansiava por estar perto se une em um abraço demorado. Todo o clã de Iacube vem habitar o Egito. Os 11 irmãos de Usipe e seus parentes, que somavam 66 pessoas. E Usipe lhes dá boas terras no Egito e o pão. E Iacube, pensador, é apresentado ao faraó, o ego, e o abençoa. E Usipe se casa com Asnat, filha de Diná, mulher forte, grande conhecedora dos mistérios do feminino e que dominava a arte dos oráculos. Desta união nasce Efraim, que recupera a tradição nômade e, sob a orientação de sua mãe, Asnat, vai em direção às montanhas de Armon, onde se iniciou a tradição ancestral. E Usipe sonha o sonho dos deuses. Ele entende o significado dos sonhos mais oculto dos homens. Ele compreende aquilo que está oculto. Tem o dom de acessar os mistérios que permeiam o homem. Por isso, Usipe se tornou um grande mestre no corpo de sonhos, possuidor de grande visão espiritual, capaz de antever os acontecimentos, onde alcançou a impecabilidade com o dom da profecia. Dos sonhos que interpretava, acessava a mensagem oculta por trás de cada coisa, o que o faz representar a esfera de custa integridade na árvore da vida. Possuía a sabedoria do tempo de cada coisa, da maturidade. Ele não esquece suas origens, suas raízes e sua aliança. Mesmo depois de todas as provações, ele permanece fiel ao seu propósito. E Usipe, uma semente tão forte que morreu no tempo de nascer. Para a cabala ancestral, Usipe não é só um personagem bíblico. Ele é uma qualidade dentro de nós, como cada um dos personagens bíblicos. Usipe representa em nós a integridade. O que é estar no lugar de Usipe? Imagine-se com um dom, e esse dom te coloca em um buraco, no fundo do poço. Mas esse dom também é aquilo que te levará ao ponto mais alto que você pode chegar. Como você se sentiria em pagar o preço para chegar onde você deve estar? Você está disposto a ser íntegro para chegar até lá? Está disposto a ver a luz mesmo naquilo que parece te afundar? Você está disposto a perdoar os que te jogaram no fundo do poço? E Usipe é isto dentro de você. Deixe ele acordar.